Rádio Espinharas. Continue ligado. ZYR 613, 97.9 MHz, Espinharas FM, Marcos Paraíba. Rádio Espinharas, hora certa. 11 horas. 97.9 FM. Música, informação e credibilidade. Rádio Espinharas. O programa a seguir é de responsabilidade do seu apresentador, de acordo com a lei que assegura a liberdade de expressão. Rádio Espinharas, música, esporte, notícias. Genival Júnior. Bom dia, meus amigos. Hoje é terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023. Com apoio técnico do José Maria e o prestígio comercial da Adega do Caju, do Hospital São Francisco, estamos iniciando o programa do Povo. Hoje, especialmente, nós estaremos conversando, falando sobre energia solar. Quero desde já agradecer ao companheiro Marcos Oliveira, também agradecer à Rádio Espinharas de Patos pelo período que nós passamos aqui à frente do radar. Hoje é o último programa que estaremos nessa comunicação diária com vocês. Amanhã o Marcos vai estar retornando das suas atividades depois do seu período em que esteve realizando o procedimento de saúde. Está tudo bem, tudo ok, graças a Deus, restabelecido e pronto para dar sequência à jornada de trabalho e, consequentemente, amanhã vai estar reassumindo a titularidade do programa. A gente, claro, agradece o período que estivemos aqui e, consequentemente, também dando a nossa contribuição, marcando a nossa passagem aqui no radar. Hoje vamos estar conversando com o engenheiro eletricista Joalisson Guedes Barbosa e também com o administrador, representantes da Solgera, o Danilo Xavier e o Joalisson, estão aqui conosco para falar a respeito de energia solar, a empresa Solgera, que tem prestado uma importante contribuição no esclarecimento a respeito desse novo produto, esse novo nicho de mercado para a cidade de Patos e toda a região, uma vez que sol é algo que temos bastante e, consequentemente, a exploração do ponto de vista comercial ela tem acontecido, as dúvidas têm sido tiradas à medida que o trabalho vem acontecendo no sentido de esclarecimentos, projetos estão sendo executados, enfim, e a gente usa esse espaço também para levar essa informação para os nossos radioouvintes. Vamos iniciar com o nosso bom dia. Joalisson, bom dia, prazer tê-lo aqui no radar. Bom dia, Genival. Gostaria de agradecer a recepção e aos ouvintes, né? E de tratar de um assunto tão bom e importante aqui para a nossa região. Então a gente tem uma fonte de recurso muito abundante e estamos aí para utilizar cada vez melhor. Danilo Xavier, seja bem-vindo também, bom dia. Bom dia, Genival, bom dia aos ouvintes da Rádio Espinharas. É um imenso prazer hoje estar aqui passando um pouco do nosso conhecimento, relatando realmente como é o uso da energia solar, quais são os seus benefícios da energia solar. E realmente, como Genival frisou, sol a gente tem bastante. Então, a gente está aqui para passar um pouco desse conhecimento para vocês, ouvintes. Como surgiu a Solgera aqui para a nossa região? Como a empresa vem trabalhando e desenvolveu o seu histórico até o presente momento? São 8 anos de atuação, né? 8 anos de atuação, Genival. A Solgera nasceu de um desejo, né? Como profissional, trabalhando sempre com energias renováveis. Trabalhei com eólica, com hidrelétricas e enxergava um potencial muito grande aqui na nossa cidade. Só para você ter ideia, a gente está na região de maior irradiação solar do Brasil, é uma das maiores, e do mundo. Então, se a gente pega Patos e faz um raio aqui de 200 km, você olhando o mapa de radiação, você vai ver aquele vermelho lá, de radiação enorme. Então, era um recurso
que era inexplorado, ninguém conhecia. Iniciou-se o processo de regulamentação ali em 2012 e em 2015 nós já estávamos atuando. Então, foi um trabalho de formiguinha, meio que educativo, né? Então, ninguém conhecia. Alguns projetos tivemos até que instalar primeiro, o cliente ver o resultado, para depois vir o aspecto financeiro. Então, foi algo que foi diferente e desafiador. Foi um desbravamento, né? Exatamente. O trabalho, no princípio, foi mais aquele sentido de colocar uma semente e tirar as dúvidas das pessoas e daí em diante colher os frutos anos depois. Com certeza. No primeiro momento, realmente, foi de suar a camisa e explicar, realmente, educar. Então, tirar muitas dúvidas. Até hoje, tira muita dúvida, mas o público ele já tem muito mais conhecimento. Antigamente, a gente tinha que explicar todo o passo a passo do processo. Hoje, a maioria dos clientes ele já tem uma noção do que é energia solar. Ele já viu um vizinho, já viu um amigo que instalou. Então, é um processo mais simples, né? Começamos num local pequeno e aos poucos fomos aumentando, né? Até que chegamos ao centro e cada dia melhorando a nossa estrutura. E graças a Deus a gente foi pioneiro em vários aspectos, né? Tanto a primeira empresa a continuar em desenvolvimento na cidade, tanto em aspectos de financiamento, conseguimos financiar pioneiramente aqui com bancos. Então, vários bancos iam lançando as linhas e a gente ia já passando para o nosso cliente. Então, foi um desbravamento realmente. Você falou aí sobre a questão de financiamentos, a expansão, ela ocorreu até nessa trajetória de 8 anos, está acima do esperado, dentro do esperado ou aquém do esperado? Que avaliação pode ser feita? O mercado, ele é um mercado em franca expansão. Então, a gente teve expansões de praticamente triplicar, dobrar em alguns anos. Hoje ele está mais maduro, ele tem uma faixa de crescimento de 50%, 40% ao ano. O mercado já está ficando na maduridade. Então, mais ou menos essa trajetória do período que a gente iniciou até agora. Danilo, uma situação que normalmente as pessoas têm dúvida é a questão, por exemplo, tem que se fazer um projeto, tem que fazer avaliação, enfim, como é que é feito o projeto, que avaliação, que informações são passadas para as pessoas que procuram conhecer mais sobre o sistema? Bem, Genival, só complementando também Fica à vontade. o que o Joalisson frisou, realmente a Solgera é uma empresa pioneira aqui em Patos e região, onde a Solgera hoje é uma empresa com mais de 800 sistemas instalados, homologados, então são sistemas que já estão em pleno funcionamento. Então é uma empresa que realmente entende e sabe o que está fazendo. E realmente falando, o que você acabou de me perguntar, a Solgera hoje tem a solução completa para o cliente. Como essa solução completa? Nós se preocupamos realmente com o cliente. Vamos até a casa do cliente, o cliente também pode ir ao nosso encontro lá na empresa, que é localizada ali no estacionamento das lojas americanas, onde a gente tira todas as dúvidas do cliente e entende um pouco do consumo do cliente. Para quê? Para que a gente possa realmente fazer um sistema que vai atender a necessidade desse cliente. Primeiramente, a gente vai entender como é o consumo, pega uma conta de energia, olha, faz o estudo realmente para o cliente, entende a pretensão futura de consumo para esse cliente e daí a gente vai lá e entrega o sistema. Então temos a solução completa. O dimensionamento do sistema, que justamente é esse, entender como é o consumo do cliente para que a gente possa entregar um sistema que vai atender a sua necessidade. A instalação do sistema, fazemos a instalação por completa, tiramos todas as normas, as regulamentações, junto à concessionária, que no caso aqui nosso é na Energisa. Nós atendemos também, não só em Patos e Paraíba, atendemos também no estado do Rio Grande do Norte, atendemos também aqui no Pernambuco. Então atendemos Patos e região Paraíba e esses estados vizinhos junto a essas concessionárias. Então identificamos, olhamos, estudamos, diante disso é feito a proposta para o cliente, onde a gente vai relatar para o cliente quais são os equipamentos, a quantidade de placas, o IVSOR e todas as suas garantias, que é muito importante o cliente também saber dessas garantias.
E sem contar que a Sogera é uma empresa que, além da garantia de fabricante dos equipamentos, ela dá mais garantia de instalação. Então, a gente dá uma garantia de 2 anos de instalação. Então, o cliente ele vai estar realmente seguro, entendendo o que está fazendo com a melhor empresa realmente de Patos, que entende do assunto de energia solar. Então, diante de todo esse questionamento, entendimento, apresentação para o cliente, tiramos também todas as dúvidas e instalamos o sistema, sem precisar que o cliente faça mais nada. Eu costumo até brincar com meus clientes, Genival, que a única coisa que o cliente ele vai fazer com a gente é só assinar um papel, que é só o contrato, fechando um negócio com a gente, porque o mais a gente resolve tudo para o cliente. Como fica sendo, a partir da hora que o contrato é feito, que o projeto está na fase de execução e vai ser feito o projeto na casa do cliente, e qual fica sendo a relação daquele cliente com a concessionária, com a Energisa? Bom, o cliente ele fica pagando a taxa de disponibilidade mais uma taxa de uso da rede, que vai variar... Não pode desvincular totalmente, né? Não. Ele continua pagando a conta de energia, certo? Só que é uma conta reduzida. Hoje a gente calcula em torno de 90% a 80%, a depender de cada situação. Então, a gente avalia também essa situação para o cliente, né? Faz parte do nosso trabalho também. A gente tem uma equipe de engenharia, né, para fazer essa avaliação, passar um relatório financeiro de viabilidade técnica e financeira. Então, o nosso cliente ele tem todo esse suporte. Então, a redução é muito generosa e hoje, assim, quem não fez, né, ou quem já fez, se arrepende de não ter feito antes, porque realmente é muito vantajoso. A gente tem clientes que já tiraram mais que o dobro aí do investimento, né? Então, é algo muito bom. A gente leva em consideração os compromissos primordiais de qualquer empresa, a questão da qualidade do serviço, o pioneirismo fala muito alto em relação a você ter uma ampliação do nicho de mercado, a experiência, um projeto também inovador. Além de todas essas questões, qual, por exemplo, a relação de ganho das pessoas? Por exemplo, você faz um investimento, um projeto hoje, em quanto tempo esse recurso você consegue de volta através do fator econômico? Além do ganho de sustentabilidade, né? Você está deixando ali de poluir, né? Substituir uma fonte que é agressiva ao meio ambiente, como gás, óleo, tem um aspecto financeiro. Então, nós calculamos em torno de 3 a 5 anos para retorno de investimento. Vai variar do tamanho do projeto e a especificação de cada um. Então, tem essas variantes, mas entre 3 a 5 anos normalmente tem todo o retorno do investimento. Uma questão, Danilo, o projeto geralmente é feito por intermédio de uma negociação bancária. Qual a documentação, como é a questão burocrática? Hoje a Sogera tem várias soluções financeiras. Hoje trabalhamos com todos os bancos. A gente sabe que aquele cliente tem um relacionamento melhor com um banco ou com outro. A gente vai até o banco, consegue fazer essa simulação, mostra ao nosso cliente e o cliente ele vai ficar a escolher onde realmente quer fazer. Mas, claro, a gente trabalhamos com alguns bancos específicos, parceiros da gente, onde a gente passa toda essa solução financeira para o cliente. Inclusive, hoje, a gente está com uma promoção, que é uma promoção em comemoração aos 8 anos de idade da Sogera. É uma promoção que a gente consegue fazer o financiamento até em 36 vezes, sem juros. Então, é uma promoção realmente muito boa para aqueles clientes que estão pensando em realmente fazer o seu sistema de energia solar. A época é agora, sem pagar juros. A gente sabe que a gente tem que correr dos juros, que juros não é interessante. Muitos clientes eles não gostam. E hoje a oportunidade está tendo. Essa oportunidade a Sogera tem hoje de fazer financiamentos em até 36 vezes sem juros. Genival, até complementando o que Joalisson Fica à vontade. Relatou, sobre a qualidade. Um ponto muito importante tem que ser visto é realmente quem é que está fazendo o teu projeto. Hoje a Sogera tem um setor que é o setor de projetos. Esse setor de projetos também é composto por mais 2 engenheiros eletricistas. Joalisson, o dono da empresa, é um engenheiro eletricista. Então, dentro da empresa hoje temos 3 engenheiros eletricistas.
3 engenheiros capacitados, qualificados, entendedores do que realmente é energia solar, onde isso aí vai passar uma segurança muito grande para o nosso cliente. Então, o cliente ele vai ter a certeza de quando a gente for lá instalar o sistema, vai ser um sistema de confiança, vai ser um sistema que não vai ter erros. A gente sabe que erros acontecem, erros, o ser humano está sujeito a isso, mas sendo que a empresa se preocupa realmente ao nosso cliente, ir na casa do cliente e entregar realmente o nosso sistema a 100%. Então, cliente, você que está nos ouvindo hoje, a gente tem qualidade, a gente tem profissionalismo, a gente tem experiência, empresa mais de 800 sistemas instalados, temos um setor de projeto qualificado e sem contar o nosso time de vendas está pronto, qualificado para tirar todas as suas dúvidas e também preparar o teu sistema de energia solar com várias formas de pagamento e várias soluções financeiras. Juros, falando em juros, isso é algo que atormenta a vida de muita gente hoje, né? Verdade. Pela situação de que muitas vezes você entra dentro de um projeto, daí em diante, pela questão do cálculo, acaba sendo algo rotativo, vira uma bola de neve e as pessoas perdem o controle da situação financeira. Como a Songera conseguiu equacionar essa situação e oferecer um projeto sem a cobrança dos juros? Perfeito. Nós temos parceria com diversas financeiras e bancos, né? E uma delas, nos trouxe uma condição diferenciada. Já que estamos em aniversário, meio que presenteou. Um presente, né? E nós, coisa boa, claro, vamos repassar ao nosso cliente. Trabalhamos numa condição diferenciada para justamente superar esse momento, né? A gente sabe que é um momento de taxa de juros alta, para quem conhece aí o mercado financeiro, a Selic está alta. Então, algo que venha realmente somar, algo que seja um presente realmente. Então, foi pensando nisso que nós, junto com a financeira parceira, vimos que seria uma grande solução, um grande presente realmente para o nosso cliente. A diferença na elaboração, o cliente chega, por exemplo, eu queria fazer um projeto e fazer o pagamento à vista. Como esse projeto é executado? Há alguma diferenciação? Temos sim, trabalhamos com o valor a prazo e o valor à vista, né? Tudo é customizado, então o ideal é que ele entre em contato conosco e nosso time vai ter uma solução personalizada para cada cliente. Então, desde a análise de qual é o melhor projeto, né, seja, a gente costuma muito classificar em quilowatts, né, que é a geração, até o final do processo, até depois da instalação, a gente tem um acompanhamento. Então, hoje a Songera ele cobre todas as etapas, né? A partir de que faixa de consumo, por exemplo, o consumidor já se torna dentro de uma faixa atraente e que deve pensar num projeto de energia solar? Todas as faixas são vantajosas. O que muda é realmente o tempo de retorno. Quanto maior o projeto, a partir de 300 kW, que dá em torno aí de R$200, R$250, ele vai começando a se tornar mais vantajoso. Então, o tempo de retorno é um pouco maior para um projeto menor e ele vai se tornando um tempo de retorno menor para um projeto maior, acima de 1.000 kW, 2.000, que é uma conta em torno de R$800 a R$1.600. No que diz respeito, você falava agora há pouco, Danilo, em relação às questões do projeto, de não ter juro, coisas dessa natureza, a questão da documentação. Qual a documentação? Apenas a documentação pessoal que é cobrada do cliente quando ele chega lá para apresentar e dar encaminhamento ao projeto? Isso. Assim, quando a gente apresenta a proposta com o cliente, mostra ao cliente qual o sistema que vai atender a sua necessidade, a gente solicita os documentos de praxe, que é o RG, CPF e um comprovante de residência, consequentemente um de renda também, onde a gente vai sujeitar essa proposta à análise, onde o banco ele vai passar se realmente vai ser aprovado ou não. A capacidade de endividamento da pessoa? Isso, a capacidade de endividamento, perfeito. Vai ver a questão do score, os riscos desse cliente junto à financeira, mas aí a gente faz essa análise completa para o cliente. Pegamos a documentação do cliente, entramos em contato junto com o banco, encaminhamos essa documentação junto ao banco, toda essa parte burocrática de banco, a empresa realmente resolve para o cliente. Como eu falei anteriormente, solução completa para o nosso cliente. Então, pegamos essa documentação, encaminhamos para o banco, tentamos
essa aprovação para o cliente. Se caso esse banco não der, não tem problema, cliente. A gente vai tentar também em outro banco. Se esse outro banco também não der, não tem problema também, cliente. A gente vai tentar em outro banco. Assim, procurar uma solução financeira para o nosso cliente, para que, consequentemente, ele consiga economizar. A questão da colocação das placas, claro que isso depende, tem a questão do espaço de cada residência, de cada ambiente, e como é feito o estudo sobre a necessidade, o cliente chega, diz um projeto até uma determinada faixa de consumo, aí define-se o quantitativo de placas necessárias? Isso, correto. Diante dessa solução financeira, diante da apresentação da proposta, o aceite do cliente, nossa equipe de projetos vai fazer um estudo de viabilidade técnica, onde vai até o local, na residência, frisando que não fazemos só sistemas para residência, trabalhamos também com comercial, industrial e rural. Então, atendemos todos esses cases, todos os segmentos, residencial, comercial, industrial e rural também, que está sendo uma prática bem utilizada agora nos últimos meses. Isso, Genival, nossa equipe vai até o local da provável instalação, fazer essa viabilidade técnica, onde a gente vai tirar algumas fotos específicas, vai sobrevoar com o drone no seu telhado, fazer essas medições, olhar se realmente o sistema que o cliente está comprando, ele realmente vai suportar nesse telhado. Porque realmente a Sogera, além de se preocupar com a geração do cliente, também se preocupa... A estrutura do imóvel, A né? estrutura do imóvel, realmente, para que no futuro aí mais próximo não venha acarretar algum tipo de problema. Então, tudo isso é analisado, visto, antes mesmo que o cliente feche o seu contrato. Porque realmente a gente tem que trabalhar às claras, trabalhar realmente da forma correta. Não adianta a gente hoje chegar para um cliente... vender um sistema a ele, se na casa desse cliente ele não cabe. Não, mas a gente vai lá, faz essa vistoria, faz essa análise, mostramos o layout para o cliente, mostramos como é que essas placas vão ser realmente instaladas, alocadas no telhado do cliente ou no solo e passamos adiante depois para a instalação. Quanto tempo dura até tudo estar pronto, desde a concepção do projeto até que tudo esteja funcionando? Hoje o prazo... ele varia muito também. Conforme o tamanho do projeto, né? Conforme o tamanho do projeto, mas para que os nossos ouvintes ele tenha mais ou menos um entendimento, uma ideia de quanto tempo, a gente hoje, contratual, são 120 dias, realmente, para a execução do contrato em si, certo? É o tempo que a gente pede de prazo de instalação, mas sendo que hoje a nossa média, ela está em torno aí de 90 dias. 120 dias contratual, a gente consegue entregar aí até 90 dias. A nossa média hoje. Aqui, o contador que as pessoas têm normalmente nas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, ele é substituído, tudo é trocado. Correto. Hoje existe um medidor, que é o convencional. Esse medidor convencional, depois que é aprovado pela concessionária, a Energisa, e depois que instalado o sistema, a empresa solicita a vistoria da concessionária, onde a concessionária pede até 15 dias úteis para poder fazer essa vistoria e troca do medidor. Vai retirar esse medidor convencional e vai colocar o medidor bidirecional, para justamente essa energia entrar e sair da residência. Jorge, uma pergunta mais abrangente, depois eu queria iniciar que você desse uma explicação a respeito da questão do modelo full screen, o bifacial, que foi também uma sugestão em relação à nossa entrevista de hoje. Mas, por exemplo, as concessionárias de energia, com o surgimento dos projetos de energia solar, de certa forma, houve um impacto financeiro muito positivo para, claro, o novo modelo de trabalho e negativo para essas concessionárias? De toda forma, existe um impacto realmente para as distribuidoras, concessionárias de energia, mas foi algo que foi negociado. Não gerou nenhum tipo de resistência. Entre tanto as associações de energia solar quanto com a associação de distribuidoras, e entrou-se no consenso, que foi fruto até da nova legislação, a 14.300, onde existirá uma remuneração a mais para a distribuidora, que é chamado uso do fio B. Então, existe um adicional já visando compensar essa perda que eles teriam de arrecadação. Então, foi algo que foi negociado no mercado, veio de longa data, desde 2019 que vem essa negociação, e ficou efetivado a partir do início do ano.
Com relação à questão do módulo full screen, que esclarecimento você pode dar em relação a essa questão? É uma inovação, está no nosso DNA, inovação. Então, tudo que tem de novo no mercado, a gente procura avaliar se é algo que é benéfico para o nosso cliente final, se ele vai dar um bom retorno financeiro e se a gente consegue entregar de uma forma simples ao cliente. Então, estivemos em feiras internacionais e avaliamos esse produto, né? O módulo Full Screen ele traz um benefício a mais para o consumidor, né? O módulo tradicional ele é como um quadro que você tem em casa que tem aquelas bordas, né? E ele junta poeira, sujeira, fica naquele setor mais abaixo. Então, com o tempo, cria-se uma crosta de poeira e sujeira que diminui um pouco a eficiência. Estima-se em torno de 6% se não for feita uma limpeza adequada. Esse módulo ele não tem essa borda. Então, imagina uma tela de celular sem borda. Então, a água faz o trabalho de limpeza mais eficiente nesse módulo. Então, não acumula sujeira nessa borda. Então, a gente tem esse ganho a mais do full screen. E, além disso, o módulo bifacial, a gente tem geração na parte posterior do módulo, né? Se a gente pegar para quem é mais antigo aí, a gente tem 2 em 1. É como um CD de vinil, tem o lado A e o lado B. Perfeito. Então, a gente tem um pouco de geração na parte posterior. Então, a gente tem um segundo ganho, que é da bifacialidade. E esse módulo, a gente, como Solgera, foi a primeira empresa no Brasil a conseguir a certificação do Inmetro desse módulo e fazer o uso desse equipamento aqui. Então, é muito orgulho para a gente e para a cidade ter inovação desse porte aqui. Encarece, mas torna o projeto diferenciado nesse sentido? O custo dele é um pouco superior aos tradicionais, certo? Como a gente está em lançamento, a gente está conseguindo trabalhar num preço muito competitivo e com todo esse benefício. Então, o cliente praticamente está comprando o valor tradicional com todos esses ganhos aí. São 11 horas e mais 27 minutos, 11h27 na capital do Sertão. Nós já estamos chegando ao final da nossa entrevista de hoje. Estamos conversando com o Joadson Guedes Barbosa, engenheiro eletricista, e também com o Danilo Xavier, administrador, eles representantes da empresa Solgera, está aqui, portanto, nos nossos estúdios, batendo papo com a gente. Joadson, quero agradecer a sua presença, também Danilo, passar o espaço para que vocês possam fazer as colocações finais, acrescentar algo que eu não tenha perguntado, que seja importante dizer. É bem importante esse momento, Genival, porque apesar de ser a gente está há 8 anos no mercado, mas sempre existem dúvidas, e papel nosso como profissional, uma missão de vida, está sempre trazendo esclarecimentos, trazendo inovação, realmente trazer o que tem de melhor no cenário nacional e internacional. Nos colocamos à disposição. Temos a sede física ali próximo às Americanas, no estacionamento das lojas Americanas. Temos nosso site, que é o www.solgera.com.br, e o contato telefônico também, que é aí para dúvidas, orçamentos, o 83 o DDD 99669-0572. Então, temos vários canais de atendimento. Conseguimos fazer um atendimento personalizado e com altíssima qualidade. Danilo. E, Genival, agradecer o espaço, esse bate-papo aqui bem interessante, a gente falando um pouco da energia solar, dos seus ganhos, suas vantagens, seus benefícios. E realmente, a gente sabe que mesmo dentro desse espaço, as dúvidas ainda vão surgir. Então, como o Joalisson frisou, nós temos a nossa loja física, temos o nosso time comercial que pode lhe atender no seu conforto da sua casa, no conforto da sua empresa, da sua indústria. Entre em contato com a gente, agenda uma visita, a gente prepara esse teu orçamento, fazemos essa visita sem compromisso, tá, ouvintes? Então, vocês podem entrar em contato com a gente vai até... O endereço fica onde? O endereço fica no estacionamento da Lojas Americanas. Okay. Vizinho ali a Lojas Americanas, ao entrar, você já consegue visualizar a empresa. Então, a empresa Solgera está aberta a tirar todas as dúvidas, preparar o seu orçamento sem compromisso. Estamos à disposição. Ok, obrigado, Joadson, obrigado também, Danilo. Em nome do Hospital São Francisco, da Adega do Caju e da Alta Escola Santos Expedito, agradecemos a todos pela audiência de hoje. Agradeço à Rádio Espinharas, ao companheiro Marcos Oliveira. Amanhã o programa Radar estará de volta a partir das 11 horas. O Marcos Oliveira estará aqui na titularidade. Um abraço a todos, até a próxima oportunidade.